Olá, tudo jóia? Eu sou o Rodrigo Lacerda, eu sou nutricionista funcional e nós estamos iniciando o nosso segundo episódio dessa série de 10 vídeos sobre saúde, onde nós compartilhamos tudo com vocês. No primeiro episódio nós falamos um pouquinho sobre a origem das enfermidades. Nós aprendemos que o nosso mundo ele foi criado muito perfeito por Deus e que por causa do pecado entrando em nosso mundo, nós passamos a sofrer com as enfermidades. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre inflamação e alergias. E eu não poderia iniciar este trabalho, este momento, sem ler com vocês primeiro a palavra de Deus, que eu acho muito interessante. Romanos capítulo 12, verso 2, está escrito assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Eu faço uma aplicação para a saúde. Sabe qual é a aplicação? Sabe aquela pessoa que diz para você, jejum intermitente é bom. Depois você vai no YouTube e ouve outra pessoa falando que jejum intermitente não é bom. Você vê um outro vídeo de um outro profissional da área da saúde dizendo assim, olha, fazer intervalos de 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas entre as refeições é muito saudável. Outros vão dizer, não é saudável, temos que comer a cada 3 horas, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Não é mesmo? Ficamos confusos. Outras pessoas vão falar assim, é bom tomar vacinas. Já ouviu pessoas dizerem isso? E tem outras que dizem, não, vacina não é bom. E agora? Não vos conformeis com este mundo. O que isso quer dizer para a área da saúde? Que você deve tornar-se um grande pesquisador, uma grande pesquisadora sobre as questões da saúde. Por quê? Porque uma vez que você estuda sobre saúde, você se torna uma pessoa transformada. Você começa a mudar o seu estilo de vida. Outra, você não será enganado facilmente por ninguém. E você mesmo vai começar a descobrir as verdades que Deus tem para a sua vida. Tá certo? Por isso que esse é um texto muito importante e gosto de aplicá-lo à saúde. Romanos capítulo 12, verso 2. Bom, o que é inflamação? Como esse processo acontece em nosso organismo? Como vocês podem ver nesse slide aqui, calor, rubor, inchaço, dor, perda da função, são alguns dos sintomas de uma pessoa inflamada. Mas o que é inflamação? É natural isso? Não é natural? De forma simples, né? Sem muitas falas técnicas, o que eu posso dizer para vocês é que a inflamação na fase aguda ela é importante. Todos nós temos isso. Todos nós precisamos de um estado de inflamação. Nosso corpo precisa ficar inflamado para nos defender. Rodrigo, como que seria isso então? Deixa eu explicar para vocês. É assim que funciona. O nosso corpo tem receptores. Tá vendo aí no nosso slide? Produção, transporte e recepção. Vou dar alguns exemplos para vocês. O nosso pâncreas produz insulina. Essa insulina ela é transportada até o receptor da célula. Então nós temos produção, transporte e recepção. Quando ela se liga no receptor, o receptor ele faz com que o GLUT4 seja ativado dentro da célula, a célula abre a portinha para a glicose poder entrar. Correto? Então nós temos receptores que recebem alguma coisa. Muito bem. Olha só esse slide, vocês não precisam entender todo ele, mas é só para vocês terem uma ideia. O nosso plasma, ele tem 10 receptores chamados de receptores Toll-likes. Tem o receptor
11, 12, tal like 11, 12, 13, 14, mais os 10 primeiros receptores. E eles trabalham em dupla. Por exemplo, o receptor tal like 1 trabalha com 2, o 2 com 3, o 3 com 4, o 1 com 4, o 1 com 5. Aí é uma matemática que nós vamos ter vários receptores trabalhando em dupla para nos defender. Então nós temos 10 receptores básicos que trabalham no nosso plasma. O ar que nós respiramos, aquilo que nós comemos, todos os hormônios, todos os estresses que nós temos aí da vida. Estes receptores, eles são os primeiros agentes que vão comunicar o nosso sistema imunológico de que alguma coisa está errada. Uma vez que estes receptores, tal likes, acionam o nosso sistema imunológico, e o nosso sistema imune é o agente de defesa do nosso corpo, e ele agora se torna ativo para poder combater o agente que apareceu ali, informado pelos tal likes, que são os receptores, certo? O que o nosso sistema imunológico faz? Ele solta citocina e histamina. Isso é o primeiro período de um estado inflamado, de um corpo inflamado. É a fase que nós chamamos a fase aguda, Ah, legal. Quando que isso é prejudicial? Quando é crônico. Por exemplo, quando você todos os dias, por mais de 3 meses, você dorme depois das 10 da noite, 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, você provoca um estresse no seu corpo, tá bom? Quando você faz refeições que não são saudáveis, de pseudo-alimentos, o que acontece? Você provoca um estresse também no seu corpo. Estes receptores tal likes vão sempre contar, vão fofocar, vão fazer uma fofocazinha para o nosso sistema imune. Nosso sistema imune vai ser ativado, ele vai estar sempre liberando citocina e histamina. Passou de 3 meses, essa citocina e essa histamina inflama o nosso corpo de uma maneira que não seria muito interessante para a gente. E esse estado de inflamação crônica passa a ser prejudicial, tá? Nesse slide nós vamos ver alguns gatilhos da inflamação. Por exemplo, os agrotóxicos, os metais tóxicos. Sabe a tabela periódica de química, aquela que você fugia da escola ou que você até mesmo colava do seu colega, né, sem o seu professor ver, ou sei lá, né, de repente o seu professor até via, né? Os metais tóxicos, a poluição do ar, o cigarro. Ah, lembrei de uma coisa interessante. Metais tóxicos. Você que gosta muito de piscina, todo final de semana ou durante a semana, o cloro, por exemplo, pode ser prejudicial, né? Ele pode se ligar a um receptor, desativar o seu receptor e aí você ficar com aquele receptor desativado, bloqueando algumas funções no seu corpo, certo? Estresse oxidativo, alergias, ácidos graxos, transindustriais, produtos avançados de glicação, o cloreto de sódio e muitos outros também, certo? O que acontece? Olha só que slide que bacana, né? Que explica direitinho para nós aqui. Eu fiz uma aula com o professor Gabriel de Carvalho, um excelente professor, trouxe a nutrição funcional para o Brasil, e na aula dele ele mostra esse slide que eu quero compartilhar com vocês também. O que a inflamação provoca? Ele quebra do equilíbrio do nosso corpo. Quando a inflamação ela é crônica, tá? Passou de 3 meses. Quebra o equilíbrio do nosso corpo. E muito disso se dá aos fatores externos. Aí nós temos o quê? Através dessa quebra do equilíbrio do nosso corpo. Um estado de inflamação, uma resposta inflamatória. A princípio bom, depois de 3 meses, 2, 3 meses, isso se torna prejudicial. Permeabilidade intestinal. O que é uma permeabilidade ou uma hiperpermeabilidade intestinal? Temos as paredes do intestino, quando elas ficam um pouquinho separadas, pode provocar uma permeabilidade. Sabe a parede de uma casa que está infiltrando água? Uma permeabilidade. Pode isso acontecer. Inclusive, só uma dicasinha para vocês, muitas pessoas desenvolvem doenças autoimunes
pode ser um lúpus, tiroidite de Hashimoto e outros tipos de doenças autoimunes por causa do intestino permeável, tá? Já fica a dica para vocês aqui. Bom, depois que você tem o seu intestino permeável, uma hiperpermeabilidade intestinal, nós temos então estado de inflamação crônica e agora ocorre o quadro patológico, o quadro de doenças. Aí nesse slide próximo, olha só que interessante, obesidade é inflamação. Olha outro slide, diabetes, inflamação. Olha só aqui, depressão e inflamação. Olha que interessante, câncer e inflamação. Anemia e inflamação. E nós temos outras condições, olha só, eu coloquei aqui nesse slide outras condições inflamatórias. Artrite, hipertensão, fibromialgia, hepatite, esteatose hepática, prostatite, dermatite atópica, osteoporose, asma, apneia noturna, sinusite, rinite, inflamação do intestino, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então nós temos outras condições inflamatórias. Qualquer enfermidade que você estiver imaginando aí na sua cabeça agora, inflamação. E eu disse para vocês que as inflamações têm vários fatores. E um dos maiores fatores são fatores externos, principalmente aqueles externos que nós colocamos para dentro do nosso corpo. Certo? Isso é muito importante a gente pensar. Nesse próximo slide eu quero dar uma dica importante para vocês. Existem alimentos que têm um pH abaixo de 7. De 0 até 7, nós temos aí de 6,9 mais ou menos. Vamos dizer até 7, vai. De 0 a 7, para poder ficar mais fácil, de 0 a 7, nós temos alimentos ácidos. De 7 a 14, alimentos mais alcalinos. Quais os tipos de alimentos que provocam inflamação? Os alimentos mais ácidos. Os alimentos mais alcalinos, eles promovem saúde. Ele não deixa o nosso corpo no estado inflamado. E aí nesse slide eu mostro para vocês aí um prato, né? Um prato, e ao lado nós mostramos aí quais alimentos seriam interessantes que tem um pH mais alcalino. Frutas, legumes e verduras. São os melhores alimentos que nós podemos ingerir e deixar o nosso corpo num estado de equilíbrio, sem inflamação crônica, certo? É importante nós pensarmos nisso. Por isso que eu sempre digo, descasque mais, desembrulhe menos, tá bom? Bom, aí eu trouxe esse artigo científico nesse slide aqui para vocês podem depois até pesquisar. O microbioma, ele é um regulador dos status inflamatórios do ser humano. Então, se você quer se libertar do estado inflamatório crônico, você precisa cuidar do quê? Da sua microbiota intestinal. Esse é o primeiro passo para você evoluir, para você sentir uma melhora, para você voltar ao estado de saúde, certo? Isso é fundamental, tá bom? Então o que nós falamos hoje? Nós falamos que fatores externos provocam inflamações. Quando ela é aguda, tudo bem, até vai. Por quê? Porque ela vai combater, ela vai reagir. Mas quando você tem uma vida desequilibrada, desordenada, você pode desenvolver uma inflamação crônica. E isso também provocar alergias, porque os alimentos que são mais ácidos são alimentos alergênicos, e pessoas que têm rinite, sinusite, osites da vida precisam abandonar esses alimentos. Principalmente essas pessoas que sofrem, se você sofre com alguma doença respiratória, seria interessante mudar. Pessoas que querem
melhorar o microbioma, a microbiota intestinal também precisa abandonar estes alimentos que são inflamatórios e que provocam alergias. Sabe quando você come e se sente todo inchado, inchada, digestão lenta, não consegue ir no banheiro, né, fazer o número 2? Tá constipado, né? Solta aquele punzinho fedido. O que aconteceu? Provocou uma irritação no seu intestino devido ao alimento que você consumiu, né? Então, inflamação crônica e alergias, elas podem ser mudadas quando nós mudamos o nosso estilo de vida, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos dar início aos 8 pilares da boa saúde. É a nossa terceira aula da nossa série aí de 10, 11 episódios falando sobre boa saúde. Eu sou o Rodrigo Lacerda, o seu nutricionista, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Tchau.